Meus amados, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, livro de 2 Reis, capítulo de número 20 da palavra do Senhor Jesus. Meus queridos, eu estou agradecido a Deus por esta oportunidade pela qual Deus nos tem otorgado para estarmos aqui nesta madrugada, para adorarmos e glorificarmos ao seu nome em uma maneira conjunta. Quero externar a Deus os meus agradecimentos e louvar ao Senhor pela vida do pastor desta igreja, pastor Adilson Fagundes Moraes, e a sua esposa, pastora Anaí. Que Deus possa estar abençoando a vida desses servos do Senhor. Quero louvar ao Senhor pela vida da responsável por esse ministério, a presidente desse ministério, a missionária Maria Oliveira de Sá. Deus abençoe a sua vida, missionária, em nome do Senhor Jesus. Deus prospere a sua vida espiritualmente e financeiramente. Assim, a sua família no todo. Um prazer rever aqui pastor Israel de Sá, pastor Antônio. Que Deus possa abençoar. Pastor Antônio, nós já congregamos juntos, né, pastor Antônio? Uma bênção, graças a Deus. Meus queridos, por gentileza, livro de 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 5. Capítulo 20, versículo 5. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar fortemente ainda nessa madrugada conosco. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia. A igreja diz amém? Amém. Por gentileza, tomai assento nesta madrugada. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero louvar ao Senhor, porque eu tenho absoluta certeza que tudo que Deus faz tem a sua maneira, o seu projeto de dar certo. E algumas vezes nós andamos em meio às indagações e tentamos, às vezes, entender a mente de Deus. Mas a mente de Deus está além das nossas possibilidades de entendimento. Quando nós nos encontramos num texto como esse, lido aqui nessa noite, nós entramos dentro de uma história muito chamativa para os dias de hoje. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que Ezequias era um homem que assumiu um reinado, mas assumiu um reinado embaixo de guerra. Ele precisou fazer algo para transformar aquele lugar. Foi o sucessor do seu pai. E a Bíblia diz que ao ser sucessor, ele não temeu em consertar a casa que estava desconcertada. Ele não temeu em quebrar os ídolos que foram erguidos naquele lugar. Ele não temeu em desmanchar os altares que foram feitos para deuses estranhos. A Bíblia diz que ele fez uma reforma na cidade. A Bíblia diz que ele transformou o lugar ao ponto de causar ofuscação dos olhos dos seus inimigos. Quando nós passamos a olhar dentro dessa história, nós encontramos aqui um homem que andou na direção de Deus. E ao andar na direção de Deus, ele então se deparou com uma situação. Abaixa um pouquinho aqui, irmão, daí sai a microfonia. Ele se deparou com uma situação pela qual nós encontramos nos dias de hoje. E qual é esta, pregador? Todas as vezes que nós estivermos em santidade na presença de Deus, todas as vezes que nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, pastor Rogério,
sempre Satanás vai se levantar para tentar nos parar. Todas as vezes que nós estivermos na direção de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, sempre vai se levantar um Senaqueribe diante do caminho que nós estamos. Só que tem uma coisa: Senaqueribe já entra na frente sabendo que vai ser derrotado. Meus amados e queridos em Cristo Jesus, eu passo a observar que quando Senaqueribe quis investir contra a cidade, quando ele quis tirar aquilo que Deus tinha dado para o povo de Israel, aquilo que Deus tinha concedido para Ezequias, eu passo a entender o projeto e o desígnio de Deus para com a vida daquele que anda em santidade na presença dele. Eu passo a observar que Ezequias, ao ficar sabendo que Senaqueribe ia tomar a terra que Deus tinha dado para ele não revidou. Ele não revidou com as armas carnais, mas a Bíblia diz que ele se voltou a buscar ao Senhor. E quando ele estava buscando a Deus, quando ele estava orando ao Senhor, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, que Deus então levanta Isaías para dizer para Ezequias que ninguém ia tocar naquilo que Deus deu para ele. Meu querido em Cristo Jesus, eu assumo essa tribuna nesta madrugada com o objetivo e propósito de Deus de abençoar a sua vida e transmitir uma palavra profética da parte de Deus para você. Satanás não vai roubar o que Deus tem guardado para você. Levante a sua mão e dê um brado de glória para Jesus. Adore ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele está presente aqui nesta madrugada e Ele quer fazer algo em sua vida. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas investidas contra a vida de Ezequias. Todas as vezes que o homem de Deus se coloca em oração, uma mulher de Deus se coloca em oração, algo tem que acontecer. Ei, crente, você adentrou esta vigília nesta madrugada com um propósito de receber de Deus, não é? Você quer receber de Deus? Eu creio que você vai receber. Eu não tenho dúvida nenhuma de que você está aqui para receber de Deus. Eu sei que agora chegou a hora, chegou o momento de Deus fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Só que tem uma. É preciso estar na posição de adorador. É preciso estar na posição de adorador. Não entendi, pregador? Você vai entender agora. Porque todo aquele que está em santidade com Deus e coloca-se a adorar ao Senhor, o céu se rasga para ele. Os inimigos estavam vindo e a invadir a terra pela qual Josafá comandava. Mas era o exército de Deus que estava ali.
Quando a investida chegou até os ouvidos de Josafá, qual foi o primeiro passo dele? Reclamar? Não. Ei, Deus não gosta de crente reclamão. Deus não gosta de crente reclamão e nem crente que lança ele na parede pensando em forçar ele a fazer alguma coisa. Deus gosta que você espere o tempo dele. Sabe o que Josafá fez? A Bíblia diz que ele colocou-se a orar e jejuar na presença de Deus. Agora Deus envia o profeta e diz: ei, Josafá, a peleja não é mais tua não, mas